turminha do segundo ano. E aí, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos estudar um pouco sobre os estados físicos dos materiais. Vocês sabiam que os materiais eles apresentam diferentes estados físicos? Isso mesmo. Para isso, nós precisamos entender melhor como funciona, né, essa mudança de estado físico desses materiais. Então, acompanhe com a tia Joslene a aula de hoje e preste bastante atenção ao conteúdo. Vamos lá! Galerinha, na natureza, os materiais podem ser encontrados principalmente em três estados, que são eles: estado sólido, né, como por exemplo as pedras; estado líquido, como por exemplo a água dos rios; estado gasoso, que é o estado em que o material ele está em forma de ar, tá? Os elementos no estado sólido podem e possuem forma definida, independente de onde eles se encontram. Então, eles têm uma forma definida que não se altera, independente do local onde eles se encontram. Como, por exemplo, um pedaço de ferro, um xadrez, né? Uma placa de madeira, onde as pessoas jogam xadrez. Observe que esses materiais, independente de você colocar numa caixa, dentro de uma sacola, eles não vão alterar o seu formato, vão permanecer com o mesmo formato. É a mesma coisa que acontece com uma borracha, com um estojo, com uma vasilha como essa, com uma colher. Esses materiais, eles não se alteram. Por quê? Porque eles são elementos no estado sólido. Independente de eu colocar eles dentro de uma sacola, de uma caixa, eles vão permanecer com o mesmo formato, tá certo? Já os materiais no estado líquido não têm forma definida. Eles vão se adequar à vasilha, né? ao recipiente que você utilizar aí para colocá-lo. Então, por exemplo, a água, o sumo, a tinta de escrever, eles são líquidos e eles se adequam, né, ao formato da vasilha que você vai colocar. Por exemplo, se você coloca uma vasilha mais larga, né, a água ela vai ficar, né, em um nível mais baixo. Se você coloca em um copo, né, mais comprido, ele pode, né, inclusive encher, ficar completamente cheio. Então, vai depender do recipiente que você vai colocar esse líquido. Esse líquido ele vai se adequar a esse recipiente, tá certo? Os materiais no estado gasoso também ficam com o formato do recipiente. Só que eles ocupam todo o espaço possível, como por exemplo, o balão. O balão, quando você enche o balão, ele é composto por ar, né? E aí ele vai ocupar o ar que você vai soprar, né, o balão para encher, ele vai ficar dentro desse balão e vai ocupar todo o espaço desse recipiente, no caso que é o balão. Então, o ar contido nos balões e também o gás butano, que é o gás que tem lá dentro do botijão de gás, tá certo? Então, são exemplos de materiais no estado gasoso. Agora é hora de praticar. Acesse o link abaixo e identifique os materiais, né, nos seus respectivos estados. Então, você vai acessar o link, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e você vai identificar cada material e colocar aí no seu respectivo estado. Em que estado ele está? Se ele está no estado gasoso, sólido ou líquido, tá bom? Preste bastante atenção e boa atividade. Espero vocês na nossa próxima aula. Grande abraço e até lá!